todas as pessoas que sentaram aqui nessa mesa tocaram nesse ponto, Rodrigo. Falaram da importância da corrida contra o tempo, é isso que eu falo. Quando eu entendi isso, para o meu irmão, ele já estava com uma idade bem avançada na época, mas independentemente do período que a pessoa esteja, quando ela entende que é preciso fazer algo, e aí vem também uma responsabilidade familiar, porque não basta o profissional encaminhar e a família também não buscar fazer isso acontecer. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro Adri Podcast. Já é o terceiro, né, produção? Meu Deus do céu! Iniciamos esse projeto há pouco tempo atrás e agora a gente está aqui mais uma vez para poder levar informação para você que é familiar de uma pessoa autista. E eu queria aqui falar para você que a gente está com um convidado muito, mas muito especial, o Rodrigo Brivio. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Estou muito feliz de poder receber você aqui, mas eu queria fazer uma apresentação do Rodrigo aqui. Vamos ver se a gente vai aqui acertar nessa apresentação. A produção aqui já deixou claro a apresentação dele. Ele é professor de educação física, ele é psicomotricista, especialista no atendimento à pessoa com deficiência há mais de 20 anos, gente. Tem noção disso? 20 anos. O Rodrigo, ele é palestrante também e ele conta com uma equipe muito estruturada, sincronizada totalmente com o alcance de um único objetivo: cada pessoa chegar até onde pode chegar até eles. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Se apresente um pouco mais pra gente, conte um pouco mais sobre você. Primeiro, gostaria de dizer que é um prazer enorme quando a gente tem a oportunidade de trazer em pauta assuntos importantes, né? E me coloco à disposição sempre que sou convidado e tenho a oportunidade, né? Eu não tenho a menor necessidade de fazer ali uma apresentação extensa, né? Todas as vezes que tenho a oportunidade de me apresentar, Rodrigo Brivio, profissional de educação física, e eu não me vejo, e sempre falo isso para aqueles que se veem nesse cenário, eu não me vejo especialista em autismo, eu vejo especialista em pessoas, busco especialização em pessoas, e se ela apresenta uma síndrome ou transtorno, para mim, não de uma forma negligente, não importa muito. Eu busco através do meu credenciamento enquanto profissional de educação física, chegar ali através das estratégias que tem o credenciamento, encontrar ferramentas que possam melhorar a vida daquela pessoa. Mais uma vez, não de uma forma negligente. O autismo, para mim, naquele primeiro momento, eu não sei se nem no segundo momento, ele não me interessa muito. Perfeito. Rodrigo, você falou isso aí, e aí que é o propósito que a gente sempre fala, que é a pessoa antes de qualquer coisa. E aí lá vai a advogada falar aqui, que inclusive que isso está garantido em convenções internacionais, que as pessoas não sabem, já parte aí um direito que você exerce muito bem, mas eu queria falar que você tem um projeto interessante e que as pessoas precisam saber desse projeto, que é a Academia Digital, que você junta profissionais, ajuda também. Isso é interessante as pessoas saberem, porque você auxilia, leva informação, você ajuda os pais que têm filhos com deficiência, inclusive, e isso é importante. Conta um pouco desse projeto, porque tem muita pergunta ainda pela frente. O Adri Podcast só está começando. Quando a gente chega à conclusão da importância da conscientização dessa família, né? Por isso que sempre digo, eu não atendo no projeto presencial hoje 500 pessoas, eu atendo 500 famílias. Porque a orientação ela não pode ficar restrita, pelo menos é a minha concepção, somente àquela pessoa que apresenta um transtorno, que vem ali buscar os seus serviços, se é que posso dizer assim. Mas a importância da continuidade, da orientação para esse familiar, que talvez, por conta de um diagnóstico, de um quadro investigativo, hoje a internet está na palma da nossa mão. Então a gente recebe um diagnóstico em um consultório parecido com um estúdio como esse. Na maioria das vezes, esse familiar nunca ouviu falar, por exemplo, sobre autismo. Ele coloca ali, ele dá um Google e, às vezes, ele vai encontrar uma pesquisa em que o cenário vai dizer que o filho dele nunca vai jogar uma bola, em que o filho dele vai necessitar de suporte para a vida inteira.
Ou seja, através dessas conclusões que ele, através de uma pesquisa bem superficial, encontrou, ele muito provavelmente, falo dentro da estimulação motora, do movimento, essa pessoa, esse filho, esse suposto filho, muitas serão as vezes que ele não vai segurar uma bola, que ele não vai pular dentro de um bambolê, não porque ele não tem pré-requisito para isso. Muitas serão as vezes que, por conta de um conceito prévio, que às vezes esse pai, inocentemente, chegou à conclusão, através de uma pesquisa superficial, ele deixou de estimular. Entende? E que exemplos como esses que mencionei, quando você consegue orientar a família num manejo, não que eu queira que esse profissional seja um profissional. Sim, estou entendendo. Né, deposite ali uma responsabilidade a essa família, a esse familiar. Mas quando eu consigo, mesmo que minimamente, mostrar que, através de manejos simples, materiais acessíveis, ele pode sim ser uma excelente ferramenta no processo de desenvolvimento, não meu profissional, que eu vá dar ali tarefas para ele fazer em casa, mas que eu posso sim, através de informações acessíveis, simples, fazer com que ele, através dessa simplicidade, possa melhorar o seu vínculo afetivo com o seu filho, ele possa ampliar o repertório de movimentos do seu filho, contribuindo com benefícios desde fisiológicos, através do movimento, né, do estímulo corporal, até melhorar a qualidade de vida, de independência, enfim, você conseguir, através, mais uma vez, dessa simplicidade, impactar de uma forma positiva toda a família. E é isso que a gente faz com a Academia Digital, né? Nada mirabolante, porque é fato, a minha realidade hoje é uma realidade socialmente falando que não consegue, que nem todos conseguem ter essa oportunidade, e aquilo que a gente preza com os treinamentos online, até mesmo com as publicações nas redes sociais, são com materiais acessíveis, são informações que aquele que tem uma vontade mínima, ele vai conseguir dar um suporte através dessas informações que a gente utiliza através de divulgações desses canais. Olha, Rodrigo, quanta riqueza você trouxe nessa sua fala. Porque eu te acompanho nas redes sociais, inclusive se você não acompanha o Rodrigo, aconselho, o pessoal vai deixar aqui o @ dele, para que vocês possam acompanhar o trabalho. E, basicamente, o início de tudo parte de uma vontade. Quando você atende pessoas e você já não consegue mais ter uma proporção de pessoas ali, porque a demanda sua acaba sendo grande hoje em dia, e que bom isso, porque sinal de que o propósito está sendo cumprido, sim. Você está ajudando famílias, como você bem pontuou, mas você leva isso para outras pessoas, para que a continuidade ali aconteça. Sim. Ou seja, eles continuem fazendo trabalho. Só que você trouxe falas que são o quê? De o pai ou a mãe procurar um tempo de qualidade com o filho, para fazer algo que muitas vezes está no dia a dia da família, que é de uma maneira funcional, no manejo comportamental, exato. Em uma brincadeira, poder trabalhar várias áreas ali motoras, e aí você, como profissional, vai saber explicar muito bem sobre isso. E quando eu vejo essas publicações, o que mais me encanta é a simplicidade. A simplicidade com o quê? Os materiais são construídos, porque realmente é algo muito acessível, então toda a família consegue ter acesso, consegue ter ali o mínimo de acesso aos materiais que são colocados. Eu vejo que tem papelão, né? Tem barra de vassoura, cabo de vassoura. Então, assim, são várias coisas que podem ser trabalhadas. E quando a família se predispõe a fazer, aí de fato acontece. Sim. Por isso que eu digo que tudo parte de uma escolha. Mas quando você traz essa questão desse trabalho que você faz com as famílias, na verdade, eu não vou falar trabalho, mas dessa dinâmica, né, desse grupo, desse propósito que você tem, como foi que nasceu o trabalho com as pessoas? Eu sei que você já falou que é pessoa, independentemente do transtorno, mas com especificamente o público autista, como foi que surgiu isso? Sim. Eu trabalhava na Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Eu me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade, ao longo da minha formação Sim. acadêmica, em fazer um estágio ali na prefeitura, nos CIEPs ali, sendo mais preciso, do Complexo da Maré. Fiquei ali durante 8 anos lecionando. E quando uma grande empresa resolveu
isso há mais de 20 anos atrás, fazer algo até então inovador, que era uma academia de fitness, abrir um leque de possibilidades num conceito club. Então, eles pegaram e fizeram algumas escolhas de pessoas que eles acreditavam ser boas nesse segmento, não só voltado à área da pessoa com deficiência, mas Sim. no judô, no balé, no vôlei, e eles construíram aquilo que até então era inovador dentro de uma academia de ginástica, porque eles acreditavam que se o pai fosse fazer um exercício na sala de musculação, e esse pai tendo um filho, o filho dele poderia iniciar ali já uma atividade independente de ter algum diagnóstico ou não. Ter um espaço onde todos pudessem se exercitar de acordo com a sua respectiva faixa etária. Então, eu lá estou até hoje, tenho muitos benefícios, muita autonomia nessa parceria, né, de estrutura física com estrutura técnica, que é a equipe Rodrigo Brive, a empresa Bodytech. Então, a gente tem ali uma fusão que consegue tornar acessível desde uma estrutura, já que a gente está falando de 20 anos. Hoje, recebemos muitos adultos e muitos se tornaram adultos lá, por exemplo, que precisam de nível de suporte para entrar em um banheiro, às vezes com uma pessoa de sexo oposto. Ou seja, foi pensado nessa estrutura ao longo desses anos. Ou seja, você tem um acolhimento não só técnico, você tem um acolhimento estrutural diante do tamanho das pessoas que nós, do quantitativo de pessoas que nós temos. Então, foi algo que surgiu há muitos anos atrás e que ele não só foi crescendo, mas ele foi ao meu entendimento, moldando de uma forma como a gente acredita que esteja mais próximo ali da inclusão, não só daquela pessoa, mas de toda a sua família. Rodrigo, quando você traz esse conceito, né, dessa estrutura de serviço, é interessante porque há aqui uma junção, né, ou seja, foi feita uma fusão para poder proporcionar, muitas vezes, para uma família que tem um filho e existe uma dificuldade que é básica Sim. de todo ser humano, né? Então, você lida aqui com algo que é essencial. Quando a gente, e eu como familiar de autista, todos os familiares aqui vão também pensar da mesma forma, acredito eu, é importante a gente ver essa forma de acolhimento, porque não basta só a gente olhar a parte técnica, né, Rodrigo? Não basta a gente olhar só aqui um script de um relato ser um número de protocolo que você está ali chegando com uma pessoa para poder fazer tal e tal atividade. Não, é uma necessidade de que aquela pessoa tem básica, né? É um ser humano e por trás dele tem uma família inteira numa expectativa grande. Você falando isso, eu lembrei de Matheus. Meu irmão, eu sempre falo dele, depois eu vou te mostrar, Matheus, ele já tá maior que eu, inclusive. Assusta a gente, porque tava menor até 2021. De repente, agora eu fui para lá, já aumentou. E meu irmão tem uma dificuldade motora. Então, ao longo da vida dele, ele passou por várias situações difíceis, como, por exemplo, pegar um copo de água. Meu irmão não conseguia fazer isso aqui. Então, existia uma dificuldade motor e a gente não tinha... Né? Se eu falar alguma coisa errada, você me sinaliza, tá, Rodrigo? Porque aqui a gente não sabe. Imagina. Mas quando ele pegava o copo de água que não conseguia fazer aquela menção básica, né, teve um trabalho em cima disso para que ele pudesse exercer as questões básicas. Então, quando ele aprendeu, ele aprendeu, mas ele não queria fazer. Ele queria que a gente fizesse, entregava o copo de água para a gente ir lá no filtro pegar água para ele. Eu falava, não. Minha mãe, como toda mãe, e eu espero que você como mãe não faça isso mais. Não, filha, para adiantar logo, eu vou pegar logo água para ele. Não, mãe, a senhora vai pedir para ele ir lá pegar o copo de água, que ele já sabe fazer isso. Ah, tem que arrumar a cama, então ele vai trocar de roupa, como você falou, entrar no banheiro, né, o banheiro feminino, o banheiro masculino, ter atenção para isso, para ele poder vestir a roupa. Então, já sabe tirar a roupa? Sim. Vamos fazer isso. Então, questões básicas do dia a dia que tinha uma dificuldade, pegar no lápis, por exemplo, Rodrigo, existia uma dificuldade grande para ele em pegar no lápis. Então, são situações simples do dia a dia que um trabalho motor ali, né, para poder desenvolver, ajudaria a parte da psicomotricidade, que você é um profissional da área. Então, quando a gente vai vendo esses pequenos avanços,
é muito gratificante pra gente que é familiar. Sim. Porque vê ele podendo fazer coisa que todo ser humano precisa fazer. Então, quando a gente luta muitas vezes por algo, né, na seara da busca do nosso familiar, a gente não pensa lá na frente já. A gente pensa no básico, primeiramente, pelo menos eu como familiar, não sei você. E quando você traz essa questão de dificuldades que uma pessoa pode apresentar, eu quero te perguntar especificamente sobre o autismo, né, já que você trouxe essa proposta aqui de atendimento Sim. de uma forma muito personalizada. Eu vejo aqui muito artesanal, você está vendo não somente a ficha técnica, mas vendo por trás. O Matheus, que talvez tenha uma dificuldade, precisa aprender algo básico, e a gente vai acompanhá-lo nesse momento. Eu vejo quanto vocês vibram quando uma pessoa lá, uma criança que está lá sendo atendida, consegue fazer algo. Ou o acompanhamento que teve recente, um adolescente que você pontuou, o quanto vocês caminharam durante um longo período para chegar naquele ponto de talvez pegar um copo de água. Como é que a gente pode trabalhar, Rodrigo, a pessoa autista que tem esse atraso motor, né? Como é que a família chega lá, olha, meu filho não consegue, tem dificuldade de coisas básicas. Qual é o primeiro passo para uma mãe? Porque tem mães que nem têm acesso à informação direito. Sim. Tem dificuldade de ter acesso a um plano de saúde adequado, até pelo SUS também tem uma dificuldade. Sim. Então, você como um profissional que está aqui para poder passar essa esperança para as famílias. Para mim, essa é a palavra. Como a família pode agir no momento em que está identificando uma criança autista que tem essa dificuldade motora, como trabalhar esse atraso? O que é que você traz para a gente aqui de esperança? Sim, primeiro eu vou trazer alguns dados estatísticos, né, que os estudos mostram, ou que, por exemplo, saiu agora na última semana, do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Então, primeiro, nós temos uma prevalência muito alarmante, né? Então, mais ou menos há 10 anos atrás, nós tínhamos uma prevalência de 1 para 100. Uma a cada 100 pessoas ali de uma idade até 8 anos de idade nos Estados Unidos apresentaria algum sinal relacionado ao TEA. Hoje a gente tem uma prevalência de 1 para 36. Né? Então, a gente tem uma prevalência muito grande. E que, diante de um dado tão alarmante como esse, nós temos que ter, de uma vez por todas, a ideia de que a nossa militância ela não pode e não deve ficar presa só a um lacinho azul, a uma fitinha que eu amo um anjo azul, que eu amo um anjo... Eu acho que não é por aí que a gente vai melhorar a condição de vida dessa pessoa. E eu sou bem direto nesse assunto. Então, a gente precisa chegar a alguns pontos e esse talvez seja o primeiro. O segundo aqui, desse que está dentro dos 36, os estudos mostram que pelo menos 80% vão apresentar alguma defasagem motora. Eles vão ter alguma dificuldade, é comprovado que mais de 80% vão apresentar alguma dificuldade motora. Ora, para você pegar um copo de água, para eu sentar com uma postura correta como essa, para eu poder jogar uma bola e receber, descer um degrau de escada, pedalar uma bicicleta, eu vou precisar me movimentar. O nosso corpo foi feito para se movimentar. E que, quando você tem acesso a esses dados e percebe que mais de 80% vão apresentar, a gente chega à conclusão de que, se isso não for orientado por profissionais habilitados, sejam fisioterapeutas, psicomotricistas, terapeutas ocupacionais, a gente vai ter uma dependência dessas pessoas cada vez maior, o nível de suporte cada vez maior. E então, quais são, ou no meu entendimento, qual é aquele principal responsável, talvez aquele primeiro responsável que recebe essas famílias? Aquele que as famílias estão ali, naquele primeiro momento, indo com maior frequência. É o pediatra. É aquele médico que, após o nascimento, ele vai fazer esse acompanhamento ali após o nascimento. E que hoje a gente tem ali com muita clareza, com muito conforto, com muita segurança, sinais de alerta, precocemente falando. E que falas no sentido de cada criança tem seu tempo, volta daqui a 6 meses, essa coisa da sua cabeça, esses paradigmas eles têm que ser quebrados. Perfeito. Né? E essas orientações
quando feitas precocemente falando, a probabilidade, aí a gente entra em neuroplasticidade, podas neuronais, a importância da estimulação precoce. Mas não adianta você ter Rodrigo, não adianta ter Rafael, Joãozinho, muito bom tecnicamente, com uma estrutura muito boa, se lá no início da pirâmide, esses que principalmente recebem, numa gíria popular, não tocam a bola. Se eles negligenciam informação, se pela falta de informação eles ainda, nos dias de hoje, têm falas como essa. E aí a gente entra em janelas de oportunidades, e aí a gente entra numa série de assuntos que, certamente, se a gente conscientiza, instrui, instiga esses, olha, cara, na dúvida, peque pela cautela. Não que todo mundo que apresenta um atraso de fala vai ser autista, nem todo mundo que anda na ponta do pé é autista, nem todo mundo que tem um tempo de atenção sustentada, um pouco tempo de atenção sustentada, está dentro do TEA. Não, mas se você percebe e se você colhe essas informações do familiar que chega até o teu consultório e você, ao invés de encaminhar para esses que certamente podem oferecer ali, precocemente falando, ali melhor qualidade de vida, mas volta daqui a 6 meses. Aí a gente cada vez mais vai chegar aí a números de nível de suporte cada vez mais dependente. Rodrigo, que fala perfeita. Gente, vocês não têm noção do que é que essa riqueza de informações. Eu vou casar uma coisa aqui muito importante com a sua fala, que se a gente tem, é como se fosse uma pirâmide aqui, então se quem está lá no topo não faz o direcionamento, toda a base não vai ser fortalecida. Eu sempre falo que a gente tem que montar sempre base estruturada. Adianta você construir algo em cima de um monte de areia? Não faz sentido nenhum. Então, uma coisa importante que até a própria legislação reconhece, e é importante que a família conheça sobre isso, é que ainda que esteja sob investigação, por exemplo, uma criança que está investigando para o TEA, ela já tem que ter um laudo investigativo, por exemplo. E existe uma dificuldade de ter esse laudo investigativo. Ou seja, não estou aqui criticando o serviço de nenhum profissional. A gente não está fazendo isso, mas a gente está direcionando que existe aqui uma necessidade de um encaminhamento, não é, Rodrigo? Por quê? Precisa ali ter informações bem pontuadas. Então, se existe uma necessidade de algum tipo de intervenção para a parte motora que seja, para a parte da fala, da linguagem, é preciso ter esse encaminhamento, porque a própria lei já reconhece. A lei que eu estou falando, gente, é a Lei Berenice Piana, que é a lei que institui a Política Nacional de Direitos Autistas. Eu acredito que o Rodrigo já conhece essa legislação, que é a Lei 12.764 de 2012. E quando ela fala dessa investigação já está pontuada em relatório, é porque possivelmente esse encaminhamento já deva acontecer, para que a pessoa, o profissional adequado, trabalhe para que esse movimento aconteça. Então, quando você traz essa escala, Rodrigo, a gente consegue perceber que vem questões que antecedem a tua atuação como profissional e que precisa, de fato, passar por esse procedimento. A gente tem também o neuropediatra, né, que é um profissional neurologista, que também é um profissional apto, que é uma especialização que atende muitas pessoas autistas e que estão ali, né, para transtornos, não somente autismo, mas outros também. Então é importante que a família conheça esse cenário, porque às vezes fala assim, eu não sei nem para quem ir, para o que direcionar e o que fazer. E aí chega no local, a gente aqui defende muito, chega no local e direciona que daqui voltar a 6 meses, como você bem pontuou, todas as pessoas que sentaram aqui nessa mesa tocaram nesse ponto, Rodrigo. Falaram da importância da corrida contra o tempo, é isso que eu falo. Quando eu entendi isso, para o meu irmão, ele já estava com uma idade bem avançada na época, mas independentemente do período que a pessoa esteja, quando ela entende que é preciso fazer algo, e aí vem também uma responsabilidade familiar, porque não basta o profissional encaminhar e a família também não buscar fazer isso acontecer. Adri, as pessoas falam, mas é difícil. Eu nunca falo que vai ser fácil. Fácil nunca é, você buscar o procedimento adequado, buscar a estrutura de fato que o teu familiar precisa, mas quando você consegue construir essa dinâmica, as coisas começam a se encaixar. Olha, existe aqui um profissional, não dá para aguardar. Na época, meu irmão recebeu essa informação, não aguarda, volta em 6 meses. Ele batia a cabeça na parede, Rodrigo, e a gente não sabia o que era. Essa criança tá ficando doida, gente, era essa palavra que a gente usava.
Quer dizer, termos totalmente enraizados culturalmente. Então, a gente acredita que, é assim mesmo, não sei, ele faz isso, tá com dor de cabeça ou tá sentindo alguma agonia. Então, olha a ignorância da gente, da nossa família na época. E é por isso que a gente preza tanto por informação, para que a família chegue até profissionais que realmente tenham uma língua e estudo adequado e que direcione, de fato, logo, para que vá fazer o que tem que ser feito, para também não direcionar para procedimentos que não são mais adequados. Está com dificuldade motora de sentar, de pegar um copo de água, vai fazer outro procedimento? Vai ter outro tipo de situação? Então, quando a gente fala, né, desses pontos, eu entendo que é uma escala aqui, então a gente está na parte inicial. É entender a dificuldade e já direcionar um profissional para poder encaminhar. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Agora, vamos supor, a gente já teve esse encaminhamento, chegou no local, já está ali para poder fazer algum tipo de teste motor. Quais são as dificuldades que mais vocês enfrentam nessa área, nessa parte, quando vai efetuar um teste motor com uma criança, adolescente, uma pessoa autista? A gente pode abranger aqui também, claro, né, para outros tipos de situações. Essa pergunta é muito legal, porque eu sou totalmente o contrário dela. Ai, gente, jamais, é Adri Podcast, tá vendo isso? É Adri Podcast. Essa pergunta é muito legal. Por quê? E ela ter vindo aqui para estar incluída dentro do nosso bate-papo, porque eu dificilmente vou aplicar algum teste motor no primeiro momento, né? Eu prezo pelo acolhimento familiar, porque se eu não tenho informações dessa pessoa, embora eu às vezes até tenha informações dessa pessoa, mas se eu não acolho essa família, se eu não procuro entender as suas expectativas, se eu não procuro entender talvez a sua possível frustração, se eu não procuro entender aquilo que aquela família que fez com que aquela família viesse me procurar, a probabilidade de não dar certo é muito grande. Por isso, e uma coisa sempre vai encaixar a outra. Não faz o menor sentido essa família que muitas das vezes ela está enlutada, que ela está angustiada, que ela está envergonhada. Ela chega para você e aí você quer enaltecer onde você estudou, o que você fez, qual o protocolo motor que você usa, se te apareceu na televisão quantas vezes. O cara não está nem aí para isso. Eu não estaria, eu sou pai de um de 17 anos. Eu não estaria nem aí para aquele cara querendo enaltecer as qualidades dele. Não faz o menor sentido naquele momento, principalmente diante de situações que eu estou mencionando aqui. Agora, se você oferece a ele a oportunidade dele falar, eu tenho muitas famílias que me abraçam e choram. Entende? E aí, não há aquele que me diga que aquele abraço vai ser menos importante do que eu chegar ali com um papelzinho, que eu vou aplicar a escala de não sei de quê, que eu vou fazer não sei de quê. O cara vai pegar aquele papel ali, ele vai secar o choro dele quando ele for embora, fazer... Que cara cheio de melecas, está achando que é o quê? Não é. Trabalhamos com pessoas que, mais uma vez, eu sou repetitivo sempre nessa fala, elas chegam até você e por um motivo que, na maioria das vezes, está relacionado a uma angústia, que está relacionado a algum sofrimento. Aí você vai potencializar isso. Espera um pouquinho que daqui a pouco eu volto. Falta 1 minuto para eu te receber. Faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Menor sentido. Então, é o acolhimento familiar. E olha que eu, por conta desse procedimento, já fui também interpretado, eu não digo que erroneamente, aí é uma posição de muitas das vezes, ao meu entendimento, na minha concepção, de pessoas que estão acostumadas com um papel. Elas querem receber ali um papel que diga que é o que ele faz. Vou te dar um exemplo. Eu sempre gosto de observar a vinda dessas famílias. Então, na maioria das vezes, eu estou em um local estratégico que eu vejo para ver essas famílias chegando. E essa família veio para mim. A imagem que eu vi inicialmente era um guri com uma pessoa segurando ele pela mão e a outra segurando ele pela outra mão. E ele sentou na arquibancada e os dois, cada um de um lado, numa posição de defesa. Eu não entendia por que era aquela posição de defesa, e depois eu cheguei à conclusão que eu vi ele tentando dar cabeçada ou ele levar a mão para morder. Eu vi aquela situação, mas não tirei conclusão.
porque poderia ter passado numa loja de doce, não deu doce, ele podia estar chateado de estar ali. Eu procuro sempre entender o motivo pelo qual o comportamento acontece. E quando ele chegou, ele entrou no espaço, os outros dois não quiseram entrar, um era o acompanhante terapêutico e a outra era a mãe, depois da informação que me foi passada. E a nossa única conduta, ou pelo menos a nossa principal conduta, era protegê-lo, para que ele não levasse, através do seu comportamento, o risco de vida a si próprio e a integridade física do meu professor. Porque ele queria bater a cabeça na parede e ele queria, sempre que era contido diante de uma ação como essa, ele mordia. Um exemplo como esse, aí eu faço uma pergunta para você: como é que eu vou avaliá-lo motoramente diante de um comportamento como esse? Aquele que consegue fazer isso, ele não é professor, ele é mágico. E essa mãe, ela não entendeu a minha conduta. Ela queria que eu entregasse a ela uma avaliação motora. E aí, obviamente, quando você acolhe essa família, ela pode até naquele momento não entender. Vai ficar chateada com você, vai ficar angustiada. E você tem que entender isso, que às vezes foi algo que ela veio com expectativa. Mas através da orientação, através da conversa, do acolhimento, você consegue desconstruir isso, faz com que esse comportamento seja reduzido através desse acolhimento. Aí você hoje consegue, dentre outras condutas, você consegue, se você quiser, aplicar um protocolo motor para ele. Aí você vai ser mais assertivo possível. Você vai saber, se eu botar um bambolê aqui, ele vai fazer muito melhor do que aqui. Por quê? Porque quando eu coloco esse bambolê perto dessa caixa de som, ele se incomoda com barulho. Então, às vezes, ele não vai querer fazer aqui, não porque ele não tenha pré-requisito motor para pular. Às vezes, ele pode estar com medo, com receio da possibilidade de sair um som aqui muito excessivo dessa caixa de som. Então, eu vou botar aqui. Mas eu só vou ter essas informações na medida que eu vou conhecendo melhor esse aluno, que eu vou conhecendo melhor essa família, que eu, dentre outras condições, vou ser assertivo em relação a essa disponibilidade, ou de um material, ou de um horário, onde o espaço esteja muito cheio, ou muito vazio. Dentro de uma inclusão, a gente tem às vezes uma exclusão em relação à faixa etária, que é o que o exercício físico consegue dar continuidade. A gente tem alunos de 30 e tantos anos, então e tenho casos bem severos de 30 e tantos anos, por exemplo, que ficam excitados dentro do ginásio. Então, a verdade, o dia a dia, ele é um dia a dia com muitas complexidades, né? Ele é um dia a dia que muitas das vezes ele vai trazer uma imprevisibilidade muito grande. Então, se a gente puder, no nosso dia a dia, ter essas cautelas, né? Ter essas condutas, mas a principal delas é o acolhimento. Você dar a oportunidade de ouvir e ser ouvido para essa família. Senão, não dá certo, não. Gente, eu tô assim... Vamos dar uma salva de palmas para Rodrigo? Vamos? Ai, Jana. Porque eu vou falar para você. Eu fiz essa pergunta também com um cunho pessoal. Fique à vontade. E ele, assim, você me trouxe, Rodrigo, o ponto principal. A gente, como familiar, a gente quer ver as coisas acontecerem. Eu quero ver Matheus calçando sapato, dando laço. Eu quero ver ele andando de bicicleta, que ele não anda ainda. Gente, olha, esse podcast está sendo, assim, desafiador para mim, porque meu irmão tem muita dificuldade motora. Né? Então, assim, a gente cada dia vencendo. E lá não tem uma estrutura no meu interior como essa que vocês têm aqui, né? Meu sonho é ainda trazer ele para cá. Mas a gente pergunta, a gente vai logo no ponto central. Então, assim, eu percebi que quando eu que fiz essa pergunta, montei ela... Fique à vontade. Então, eu já perguntei o quê? No sentido de ser familiar. Porque eu já queria logo... Vou perguntar isso aqui para ele, para ver, identificar. Já pensando em Matheus, então, assim, como a família chega, né? Então, eu me senti do outro lado agora, uma família chegando lá, de fato. E você trazendo
todo o contexto, não, Adriele, volta, né? Que é o que a gente faz também quando a gente, no modo como eu trabalho, a gente precisa voltar a escutar, entender a família. Você falando isso aí, eu lembrei, eu vou te dar um exemplo do meu lado, que se conecta muito com o que você está falando. A família chega, geralmente, já quer uma demanda de, eu quero uma liminar, por exemplo. Eu quero já fazer alguma coisa, eu quero já obrigar a escola a fazer alguma coisa, eu quero já o meu benefício. Só que antes de tudo isso, tem uma história que a gente precisa entender. Sim. E o que você está falando é exatamente o que acontece. Vamos entender, eu quero escutar primeiro, porque não é somente obrigar algum órgão, alguma situação, fazer algo, um plano, por exemplo, a escola. Mas é antes você escutar, entender a história, para poder, a partir daí, ver o que se encaixa melhor para essa família. Então, olha, quando a gente está no lado do familiar, né? Quando eu mudo a caixinha para a Adriele, irmã de Mateus, a gente vai muito nesse ímpeto, nesse impulso, né? De que eu já quero alguma coisa aqui para poder ver se realmente para ele vai funcionar também, se tá agindo certo com ele. E não, na verdade, é entender a história para ver o que melhor se encaixa, porque o que é para o que é para João não é para o Pedro, né? E não vai funcionar de uma maneira como se fosse uma receita de bolo, né, Rodrigo? Algo padronizado, uma caixinha que vai seguindo ali constantemente. E quando você falou dessa estrutura de forma de trabalho, desde criança até adulto, você consegue identificar os momentos em que elas estão tendo um desenvolvimento adequado? Você consegue perceber as atividades que mais se encaixam? Quais são as atividades? Eu sei que cada um vai ter uma dinâmica diferente. Mas é só para exemplificar para a família que está assistindo a gente, para entender como esse trabalho seu funciona, né, no sentido de ver vou falar criança porque a maioria que a gente fala muitas vezes é criança, mas como aquela pessoa autista vem tendo esse desenvolvimento, como vocês conseguem identificar isso? E já emendando uma pergunta que eu acho que vai se encaixar muito, qual tipo de atividade vocês podem exemplificar aqui que acontece lá junto com a equipe? Sim. É interessante a gente fazer algumas observações após a sua pergunta, né? A primeira é que, mais uma vez, são a maioria das constatações que faço são opiniões minhas, tá? Hoje em dia, ao meu entendimento, remete-se muito a deficiência a uma infantilização. Né? Que gude-gude, primeira coisa, isso não é uma conduta utilizada por nós, né? De musiquinha infantil com garoto de 30 anos de idade, né? A Dona Aranha, a não ser que nós temos dentro do contexto do TEA reforçadores positivos. Às vezes aquele aluno adulto, ele fica extremamente motivado com uma música infantil. Então, por conta de um exemplo como esse, você pode até utilizar uma música como essa, sazonalmente, como reforçador, para que ele atinja, por exemplo, o pedalar de uma bicicleta. Já que ele tem uma dificuldade motora, você utilizar aquilo ali como uma estratégia, mas não como ponto principal da sua aula. Então, remeter a infantilização no meu contexto, eu não acho uma coisa legal. Então, a gente não vai fazer isso. E, por outro lado, isso está relacionado também a uma complexidade muito grande, e talvez a principal delas é o contexto familiar que essa pessoa viva. Eu tenho um de 30 e tantos anos que eu atendo, que ele há pouco tempo atrás aprendeu a levantar sozinho no chão. Mas às vezes eu tenho um de 2 que levanta sozinho, que já sobe dando uma cambalhota para trás. Ou seja, são faixas etárias completamente diferentes, que um teria a idade de ser pai do outro, com necessidades completamente diferentes, e que às vezes esse de 2 anos de idade, ele vai ter uma habilidade motora muito maior do que o de 30 e tantos anos. Entende? E eu, diante de exemplos como esse, jamais eu posso ter ou deva ter uma receita. Não, de 30 e tantos anos ele vai ter que fazer isso daqui. Ou de 2 anos vai ter que fazer isso aqui. Não, nós precisamos, ao longo desse acolhimento, ao longo desse vínculo que você vai construindo com essa família, entender aquilo que você, através do seu credenciamento e aquilo que você tem propriedade para fazer, né? As atividades elas se encaixam muito, são linhas muito tênues, às vezes temos até certas discordâncias multidisciplinares em relação a
isso é credenciamento do A, do B, mas eu não vou entrar nessa questão. Sim. A questão é que, após esse acolhimento ser feito, esse processo adaptativo ser feito, você, né, pelo menos é aquilo que eu acredito, buscar encontrar estratégias que certamente vai oferecer a essa pessoa esse pedalar de bicicleta, esse arremesso de bola, subir um degrau para que ela chegue no segundo andar, melhorar a sua musculatura de tônus, ou a sua musculatura de quadríceps, enfim, através do seu credenciamento. E eu dei aqui alguns exemplos de reforçadores, mas e da infantilização é como eu vejo. Para mim, é assim, eu sou muito simples em relação à minha conduta. E eu posso comprovar essa simplicidade, comprovar a minha conduta, até mesmo ali numa sala de musculação. Vamos lá. Vamos que tenham 1000 pessoas ali fazendo, que vão ali naquela sala de musculação por dia. Se você analisar ou pegar ali e ter acesso a um estudo, há muitos daqueles, se não a maioria, dependendo então da academia, elas não vão ali visando performance. Elas não vão atrás desse protocolo. Não que eu seja contra, mas muitas serão as vezes que aquela presença dela ali, ela tem um cunho social, que ela tem um cunho emocional, que ela tem um cunho que ela vai extravasar algum tipo de problema que ela está vivendo, até mesmo com o diagnóstico do seu filho. Entende? E você, professor ali da sala de musculação, ficar, vamos lá, pega peso, vamos lá. O cara vai dizer, pô, que cara chato pra caramba, eu vou embora daqui dessa academia, eu vou lá para outra, que o cara me acolheu. Entende? Então, nunca vai ser só a performance, nunca vai ser só a receita de bolo. A gente precisa mais. Do jeito aí, a vinda dele para cá já é um ponto positivo. Quando você consegue oferecer para aquele garoto de 30 e tantos anos, que aqui as perguntas estão vindo todas casadinhas, uma oportunidade social de entrar numa academia, de vivenciar ali um espaço de mais de 1000 metros quadrados, que ali, dependendo do horário, tem mais de 2000 pessoas ali dentro, não há aquele que me diga que ele pular para dentro de um bambolê vai ser mais importante do que você estar oportunizando aquilo dali para ele. Vai. Perfeito, Rodrigo. E nem tá sendo assim, essas perguntas, a gente não é profissional da área, então a gente vai estudar. Sempre eu gosto muito de acompanhar o conteúdo, e são dúvidas que a gente vai também recebendo, assim, vendo famílias, acompanhando, né? Minha mãe também, com meu irmão, então a gente vai vivenciando e vai procurando entender, porque quando tem um profissional da área, né, você vai, inclusive, além do técnico, que isso aqui para mim é o primordial. Eu, como familiar, eu busco acolhimento. Eu quero ser acolhida. Quando tem um atendimento que meu irmão está ali fazendo, faz parte de um tratamento multidisciplinar, por exemplo, e eu consigo perceber que a família, não somente ele, mas todo o contexto está sendo acolhido, principalmente quando eu, por estar morando longe dele, né, hoje, então, são 4 lá em casa, minha mãe teve 4, então você imagina, eu sou a mais apegada, gente, assim, Matheus é comigo, apesar de que, com meu marido, ele acaba o quê? Me deixa para ir com ele. Por quê? Porque joga pra cima, porque dá a reviravolta e aí faz as atividades que gosta. Mas quando a gente chega num local como esse e recebe esse acolhimento, a gente como família quer isso. Eu sei que, e eu imagino que a família que tá do outro lado também consiga perceber. Independente de ter deficiência ou não. Perfeito, isso independe, né? Não como você falou, é a pessoa em si, é a necessidade dela. E isso é o que é mais bacana, porque a gente coloca muito, na verdade, é colocado muito autismo numa caixinha, então vê aquilo ali, vê o TEA, vê o transtorno, e na verdade não, tá ali para poder ajudar numa dificuldade que ele tenha, independentemente dele ser autista ou não, dele ter algum tipo de outro transtorno. E quando você falou sobre isso, Rodrigo, eu estava aqui pensando, uma pergunta que nem está aqui nesse contexto, mas que é interessante a gente falar, porque as pessoas hoje precisam fazer tratamento. Então, existe aqui, na verdade, ela está inclusa aqui, mas de uma maneira diferente. As pessoas
a maioria das pessoas autistas precisam fazer parte de um plano terapêutico. E a fisiomotora, por exemplo, está nesse plano terapêutico muitas vezes, a psicomotricidade também está. Como é que, nesse contexto, hoje a educação física é considerada saúde também, não é isso? Sempre foi. Sempre foi, Sim. né? Então, aí é uma informação importante para as famílias, mas como esse contexto, a educação física fazendo parte do tratamento do TEA, como é que pode auxiliar, né? Como é que ela compõe, qual seria o ponto, assim, principal dela compor esse plano terapêutico? Seria a gente ter essa identificação de alguma dificuldade motora, mas eu tô perguntando aqui bem de forma meio amadora, né? Como familiar, sim, inclusive. fique à vontade. Mas como ela pode, a educação física pode ingressar aqui, fazer parte do tratamento de uma pessoa autista, porque as pessoas negligenciam muito. A educação física, sim, eu vejo muito essa diferenciação. Como é que a gente pode incluí-la aqui nesse plano de tratamento? A partir de que contexto você, como profissional? Nós temos alguns alicerces que poderíamos citar como principais, né? Eu acredito que essa visibilidade ainda não tão à altura quanto outras que já estão há algum tempo, está relacionada justamente ao tempo. A educação física comparada às outras, ela é muito recente ainda dentro de um contexto multidisciplinar, né? O cenário mudou muito, melhorou muito. E eu acredito que essa invisibilidade estava relacionada à própria educação física. Porque se nós formos nos cursos de formação de profissionais de educação física, fala-se muito pouco ou quase nunca sobre autismo, por exemplo. E isso, ao meu entendimento, faz com que esses estudantes, futuros professores, não vejam a educação física dentro do contexto multidisciplinar. Então, esse é um ponto, é um alicerce que eu acredito que seja um potencializador grande. E, consequentemente, hoje o cenário vem melhorando muito, vem mudando muito. Nós temos muitos profissionais, por exemplo, que buscam formação em análise do comportamento, que buscam especializações em psicomotricidade, que vão estudar sobre modelo de estimulação precoce, ou seja, a gente vê de um cenário ali de 10, 15 anos, um número muito maior de profissionais de educação física dentro de contextos multidisciplinares. Então, e esses profissionais estão fazendo coisas fantásticas. E aí a gente pode dar um outro exemplo através de uma característica muito comum do TEA, né? Aquela tríade. Um dos alicerces que compõe ela é a baixa socialização. Então, essa baixa socialização, ela certamente, ou pelo menos precisa ser entendida, não que se eu tenho dificuldade de socializar, eu vou colocar ela, por exemplo, num esporte coletivo como futebol. Mas essa pessoa, às vezes, não tem um requisito motor de ficar com equilíbrio unipodal. Para quem não sabe, é ficar com o pé só no chão. Como é que ela vai chutar uma bola? Ou seja, a socialização não vai acontecer ali. Vamos colocar ela num contexto coletivo do vôlei. Tá com baixa socialização, bota no vôlei. Mas essa pessoa não tem tônus para segurar uma bola. Se ela não tem para segurar um copo, ela vai segurar uma bola? Quiçá arremessar do outro lado da cesta? Não vai. Entende? Ou seja, fica cada vez mais claro a dificuldade dela de socializar em contextos coletivos, principalmente quando a gente fala de esporte, já que a gente está falando de defasagem motora de mais de 80%. E que, por outro lado, as modalidades esportivas, elas são, ao meu entendimento, uma das maiores e melhores estratégias de socialização. Seja numa aula de educação física escolar, seja numa aula de futebol, numa pracinha de condomínio, seja numa escolinha de natação. Ou seja, a gente entende das dificuldades que vão acontecer, a gente entende de uma educação física ainda muito nova e que o esporte pode ser uma excelente ferramenta de inclusão social. Aí, quando nós temos profissionais capacitados para fazer um trabalho de base legal, quando a gente tem um profissional dentro de uma região que começa a fazer um trabalho notório, ele é convidado para trabalhar numa equipe multidisciplinar, ele recebe indicação de um neuropediatra, ou seja, através da notoriedade e de exemplos como esse que eu estou mencionando, que precisam ser divulgados, você começa a despertar outros professores, futuros professores desde a universidade,
até com especializações em comportamento, em estimulação precoce. Aí você começa, provavelmente a gente vai chegar a 10 anos aqui à frente com muito mais gente profissional de educação física melhor dentro desse segmento e provavelmente eu poderia dizer a você que cada vez mais que a gente prezar pelo movimento, que a gente inserir o movimento dentro do contexto multidisciplinar, a gente vai ter histórias, eu não sei, eu vou dizer felizmente, como a do seu irmão, muito menores. Nós vamos ter histórias muito menores de que ele não consegue chutar uma bola, ele não pedala uma bicicleta. Por quê? Por que será? Porque a gente está aqui conversando sobre atividade física. Quando a gente ia falar, ou num bate-papo como esse, conversa entre um advogado e um professor de educação física sobre um contexto como esse. Então, a gente, através de informações como essas, a gente vai certamente chegar aí alguns anos à frente com uma dependência bem menor, ou com falas antes, 10 anos atrás, era a própria Berenice. Ela luta hoje e conseguiu muitas coisas que certamente o filho dela não se oportunizou há tantos anos atrás. E a grande verdade é essa. Rodrigo, você tocou num ponto importante de o porquê, né, que as coisas acontecem. Quando a gente fala, tudo parte, na minha visão, a partir do que você falou, concordo em tudo. É muito bom quando a gente não imagina como é que vai ser, tá, gente? Quando chega aqui, claro que ideias contrárias totalmente aceitável, né? Então, sim, assim, cada um com sua opinião. Claro. Mas o mais legal ainda é quando tudo se conecta. Porque eu concordo em tudo que você disse, como eu já falei, mas tudo parte do ponto, na minha visão, de procurar ter profissionais que realmente tenham uma especialização adequada, sim, e saibam de fato o que estão fazendo. E quando você toca nesse assunto da dificuldade em ter, né, há 10 anos atrás, não se falava sobre isso, você pontuou a Berenice Piana, que realmente a lei justamente veio por conta dela, porque ela veio de uma luta junto com outras, sim, mães grandes em relação a isso. E hoje, o Adri Podcast, por exemplo, existe por causa pelo fato de que Matheus não teve algumas questões específicas lá atrás, como essa parte motor, um atendimento muito bem direcionado, e hoje a gente precisa o quê? Fazer com que você, que é familiar, acesse informações, ou quem sabe até um profissional da área da educação física também, que se interesse pelo tema e vai estar aqui assistindo ou escutando em algum canal. Isso é importante, a gente disseminar essa informação. Eu concordo em tudo com você, e eu queria dar uma notícia muito chata. Muito assim, triste. Tá acabando, gente, o Adri Podcast. Culpa do Rodrigo, tá? Mentira, Rodrigo, não vou botar na sua conta, não. Mas a gente tá chegando ao finalzinho. Eu queria só fazer mais uma pergunta, porque você falou da análise do comportamento, né? Você falou dessas especializações da psicomotricidade. E eu queria que você falasse um pouco sobre... você traz essa abordagem lá, né, onde vocês trabalham com a equipe inteira, vocês trabalham nesse sentido. Como é que funciona, né? Você, a equipe, conta um pouco do seu trabalho também, para a gente poder fechar aqui. Uhum. A gente quer conhecer um pouquinho mais sobre isso. E deixa também a mensagem para a família que você queira deixar, que você queira, né, trazer aí um pouco de esperança, o que é que você pode levar para gente que é familiar e chega no momento que está perdido, muitas vezes saber o que fazer, para onde ir. Uhum. Nós temos uma equipe hoje muito grande de profissionais, né? Não só profissionais de educação física, fisioterapeutas. Nós temos hoje na equipe ele está formado, um terapeuta ocupacional, não exerce a terapia ocupacional lá, ele é professor de educação física também, ou seja, nós temos uma equipe muito grande e dentro dessa formação nós temos profissionais que são especializados desde a psicomotricidade até a análise de comportamento. Talvez a gente preze não por uma especialização no sentido da fisiologia do exercício, da cinesiologia. Nós estamos dentro, vou falar da educação física, né? A gente precisa entender por que aquele garoto bate a cabeça na parede. A gente precisa entender por que aquele guri ele anda na ponta do pé, por que ele faz os flappings, e a partir do momento que eu entendo o motivo pelo qual ele faz aquilo, criar estratégia para minimizar principalmente algum tipo de comportamento que ele leve o risco à saúde dele. E não vai ser segurando a cabeça dele que eu vou resolver
aquele problema. Por isso, por esse exemplo, por esse motivo que nós, que atuamos dentro desse segmento, que talvez é um comportamento relacionado a um ou mais sentido que foi aguçado ao extremo, talvez ele queira fazer cocô. E ele não consegue, já que a gente está falando de um público que mais de 70% não terá uma fala funcional, mas ele quer fazer cocô, ele não consegue falar para ninguém aqui, e ele vai bater com a cabeça, ele vai chamar atenção de alguma forma, ou vai procurar chamar atenção. Ou seja, a gente procura entender, esclarecer e até divulgar aqui para que enxerguemos esse iceberg não apenas acima da superfície da água, porque o que afundou o Titanic era o que estava abaixo da superfície da água. Então, procurem enxergar aquilo que está abaixo dessa superfície da água, que certamente, quando você trata aquilo que está abaixo da superfície da água, a probabilidade de você reduzir esses comportamentos, a probabilidade de você melhorar a autonomia, a probabilidade de você ampliar repertório, de fazer com que essa pessoa seja mais feliz, né? Eu vejo exatamente assim, é assim que eu conduzo, e a mensagem ela vai até ao encontro dessas minhas observações. Eu sou muito simples, talvez eu tenha resultados expressivos, e é inegável que eu os tenha, né? Eu tenho resultados expressivos, principalmente, eu acho que o principal deles, qual é o motivo pelo qual eu tenho um resultado mais expressivo, é dedicação. É dedicação. É dedicação. Quantas foram as vezes que eu estruturei todo um espaço, o aluno chegou lá, derrubou tudo. No dia seguinte está tudo montado de novo. Quantas foram as vezes que eu fiz um negócio, eu fiz o nosso treinamento online há 1 ano e 6 meses atrás, o primeiro mês, a gente teve 3 alunos. A mim não me interessava aquilo, sim, não me interessava o número de alunos, eu continuava fazendo, produzia o conteúdo, fazia dentro daquilo que eu achava que era o certo. 1 ano e 6 meses agora a gente ganhou o primeiro Dan de vendas online. Dentro do nosso segmento não tem outro que fez isso. Perguntar, dedicação. Faça chuva, faça sol, eu estava lá fazendo. E para as famílias, para qualquer pessoa, o meu filho, sou pai de um menino de 17 anos, também é maior do que eu, é dedicação. Eu não sou especialista em nada, eu não sou melhor do que ninguém. Uma vez eu fiz um bate-papo assim com aquele que eu gosto muito, que para mim é um exemplo de dedicação, que é o Bernardinho, vitorioso demais. E ele fala, Brívio, eles podem ser muito melhores do que nós tecnicamente, mas eles não vão ter um tempo maior do que nós para treinar. Ou é igual, ou a gente vai ter mais do que eles, porque o dia é igual para todo mundo. O que vai depender é da forma como você vai levar o teu dia. Então, enquanto alguns perdem tempo criticando, falando do outro, eu invisto o meu em melhorar a vida de alguém, melhorar a minha vida, da minha família. Entende? Então é isso, é dedicação, é comprometimento, resiliência, é você ter esses alicerces aí levando a vida. Né? Saber que um dia após o outro você vai... Não sou santo, não sou anjo, não sou melhor do que ninguém, cheio de pecado. Mas é assim que eu vejo, é assim que eu levo para minha família também. Eu sou casado há muitos anos, sou quase avô já. Sou quase avô, morro de saudade do meu filho. Eu não coloco a minha vida social, ninguém sabe muito da minha vida, não faço questão de falar. Mas eu vi você falando da sua esposa, eu fiquei, nossa, assim, gostei bastante, você falando da parceria de vocês, né, de toda a história. Então eu tenho, nós somos sinônimos de vitória, né, dentro da nossa profissão, dentro daquilo que a gente entende como família. Então, meu filho mora fora há algum tempo, a gente morre de saudade dele, mas aquilo que a gente, através da nossa dedicação, da nossa ética, do nosso respeito aos outros, a gente consegue proporcionar a ele também. A gente consegue proporcionar a ele. Entende? Então, não é mais ou menos, é exatamente como eu vejo. E eu sou cheio de filho lá no ginásio, não dos alunos. Tenho professores que têm quase a idade do meu filho. São meus filhos, entende? Então, é uma responsabilidade grande
temos problemas todos os dias. O problema é como você administra eles, né? Ai, eu sou uma vítima, não vou fazer mais, porque quebrou, porque deu. Só dá certo com o Rodrigo ficar o dia inteiro lá no espaço, lá. Não é bem assim, né? Então a gente vai daqui, vai dali e não vai parar nunca. Não paro. Nem vou parar. Entende? Então, direto, eu agradeço a oportunidade. Todas as vezes que tenho a oportunidade de falar sobre a simplicidade com que a gente conduz o trabalho, sobre a dedicação que a gente conduz o trabalho, é bacana, porque se a gente conseguiu aqui plantar uma sementinha aqui de um professor, de uma família, tá valendo. Olha, em mim você já plantou várias. Então, assim, se tá valendo já aqui, você que vai acompanhar futuramente quando sair a gravação. Rodrigo, sem palavras, assim, eu te agradeço. Eu li o livro do Bernardinho, Transformando o Ouro em Pó, e fiquei impactada, assim, eu acompanho. E ouvi tudo isso de você, e olha só, gente, grava essa palavra, dedicação. Já cravei aqui essa palavra na minha mente e no meu coração, porque eu percebo que não importa o que a gente passa, a situação, dificuldade a gente vai ter em cada área, em cada situação, em cada família. E a palavra que você trouxe, dedicação, é justamente legal. Você, independentemente do problema que aconteça, você continuar ali. Exatamente. Tá caindo, as coisas estão... Mas vai continuar. Não dá pra parar. E é isso... E sabe uma coisa que eu falo para as famílias no papo de quinta-feira? Uhum. Você não vai nem acreditar, porque vai conectar tanto que você falou aqui agora. Eu comecei a trazer essa frase há pouco tempo. Claro, cada um vai trazer no seu contexto que vive, mas se tiver cansada, tenta dar uma descansada de alguma forma. Isso aí. Mas nunca pare de lutar. Então, e aí, conectando com o que você está trazendo, nunca pare de lutar, mas com toda a dedicação possível, porque não adianta a gente lutar sem a dedicação correta, né? Então, assim, agradeço demais. Agradeço. E olha, superou minhas expectativas. Que legal. Superou muito, porque a gente não imaginava que teria tanta riqueza, aprendi muito, vários insights aqui, e já... próximos aí que surgirem, você vai estar mais do que convidado. Estarei presente. Gente, muito obrigada por mais um Adri Podcast. Até a próxima.